Olá, pessoal! Nessa aula a gente vai estudar as integrais impróprias. Então, na integral imprópria, a gente vai estender a definição de integral definida, né, que nós já trabalhamos, com os intervalos de integração infinito e integrandos infinitos, tá? Então, quando a gente tem lá na integral definida, ou o intervalo de integração é infinito, né? E ou, né? Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, os integrandos também infinitos, tá? A gente vai perceber que esse cálculo das integrais impróprias, ele vai se reduzir ao cálculo das integrais definidas e de limites. Então, na verdade, a gente vai calcular sim a integral definida, mas no resultado dessa integral definida, a gente vai ter que avaliar limites também. Então, usa muito os conceitos de funções que foram aprendidos, né? Porque para calcular o limite, às vezes a gente vai fazer uma análise do gráfico ali daquela função. Então, vamos lá. Integrais impróprias com limites de integração infinitos. Então, quando a gente tem os limites infinitos, né? A gente vai ter a área de uma região que vai se estender indefinidamente para a direita ou para a esquerda ao longo dos eixos do x, tá? Então, vamos ver aqui graficamente. Aqui, por exemplo, a gente tem essa área aqui, que vai de A até mais infinito. Ela está ilimitada aqui nessa parte direita, tá? Então, eu calculo a área de A até mais infinito. É claro que a gente vai ver como a gente vai fazer isso. Nesse segundo gráfico, eu tenho a área de uma região que vem de menos infinito, ou seja, aqui ela está ilimitada, aqui à esquerda, ó, desde menos infinito até B. Aí ela está limitada aqui por B, né? Então, também à esquerda aqui a gente tem um limite infinito ali para calcular. E essa outra área, ela está em toda reta. Então, ela está à esquerda aqui desde menos infinito até mais infinito aqui nessa parte da direita, tá? Então, são regiões que têm áreas que com esses limites, né, definidos, esses limites, mais ou menos infinito ali em algum momento, tá? Vamos olhar para a definição, como é que isso vai funcionar. Se a função for contínua para todo x maior ou igual a A, definimos. Então, aqui vai ser a primeira situação, ó, quando eu tiver com uma integral que vai de A até mais infinito, né? Como essa região aqui desse primeiro gráfico aqui, ó. Então, quando eu tô com uma região ali de A até mais infinito, então eu vou calcular a integral de A mais infinito, da f de x, porque a f é contínua, né? Nesse intervalo, ó, x maior ou igual a A, com relação a x. E como que vai ser esse cálculo? Esse cálculo vai ser o limite de b tendendo a mais infinito, porque aqui, ó, no limite superior é onde está a minha indeterminação, né, o mais infinito. Então, eu vou fazer o limite de b tendendo a mais infinito, e aí eu vou calcular a integral de a até b, a integral definida de a até b. Então, o que vai acontecer na minha conta? O a vai ser um valor, né, numérico, e o b vai ser b mesmo. E aí, o que eu vou fazer? Vou deixar esse resultado da minha integral definida em termos de b. E depois eu avalio o limite, fazendo esse b tender a mais infinito. Então, esse é o caso aqui do primeiro gráfico, ó. Então, quando eu tenho uma situação desse tipo aqui para calcular, né, uma área, eu vou colocar um b aqui, né? E aí eu vou fazer esse b como sendo mais infinito. Então, para a gente conseguir fazer esse cálculo, né, a gente vai precisar colocar b, né, nomear ele como b, e depois fazer o limite desse b tendendo a mais infinito, tá? Lá na integral. Nessa segunda situação, ó, veja que o meu a seria, né, meu a aqui, que seria menos infinito, e eu teria uma integral de menos infinito até b. Então, é o que vai acontecer aqui, né? Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar, né?
nesse anterior aqui, depois eu repito o que eu acabei de falar. E a gente vai avaliar se esse limite existe. Por quê? Porque a gente calcula a integral definida e a gente vai para o limite, né? Pode ser que esse limite, né, não dê um valor numérico, né? Ele dê mais ou menos infinito, que é uma indeterminação. Então, esse resultado desse limite pode ser que ele exista ou não, né? Se ele der um número, aí um valor numérico ele existe, né? Se ele der mais ou menos infinito, aí é porque o limite não existe, né? Então, pode acontecer do limite não existir, tá? Aí, voltando lá para a situação do gráfico B, né? Do segundo gráfico, perdão, eu coloquei o A aqui como sendo, né, o meu menos infinito, tá? Ó. Vou mudar aqui. O meu A aqui como sendo de menos infinito e vou integrar de A até B. Então, como é que eu faço isso, né? Ó, então, aqui, ó, meu A menos infinito até B, e aí eu faço um limite, né, de A tendendo a menos infinito e calculo normalmente a integral de A até B, a integral definida de A até B. Depois que eu calcular essa integral definida de A até B, vai dar uma expressão que tem o A, né? Porque o meu A, ele vai ser A, ele não é um valor numérico. O B não, o B vai ser um valor numérico, né? Mas o A vai ficar aqui em termos de A, e aí depois eu vou aplicar o limite. Então, aí eu vou avaliar se esse limite existe ou não, né? Que pode acontecer dele não existir, tá? Essa é a segunda situação. E a terceira situação, né? Se a F é contínua ali em toda reta, né? A gente vai definir, ó, veja aqui, deixa eu voltar o gráfico aqui, ó. Na terceira situação, eu tô calculando uma integral aqui, ó, de menos infinito, né? Uma área, né? Que vai de menos infinito até mais infinito. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, veja que eu vou ter um A e vou ter um B aqui, né? E vou depois calcular, mas eu vou precisar de dois limites. Então, nessa situação, a gente vai calcular duas integrais. A gente vai calcular uma de A até zero, por exemplo, e uma outra integral de zero até B, né? Por quê? Porque a gente vai precisar de um limite de A tendendo a menos infinito aqui na primeira integral, e depois um outro limite do B tendendo a mais infinito na segunda integral. Então, no caso dessa região aqui, ó, a gente vai ficar com... Então, ó, se f é contínuo, a gente vai definir a integral de menos infinito a mais infinito da f como sendo... Então, ó, veja aqui, ó, uma integral definida de a até zero, e aí depois eu calculo o limite, né? E aqui uma integral definida de zero até b. E aí depois, com o valor do resultado, eu calculo o limite de b tendendo a infinito. Esse caso aqui é interessante chamar a atenção, está até escrito mais abaixo, que essa integral, né, ela existe, né, se os limites existirem, né, eu consigo calcular essa integral se os limites existirem, os dois. Porque, por exemplo, se eu tiver um limite desses aqui, com o valor dá mais infinito, então os limites não existem, por quê? Porque essa integral aqui é a soma desses limites, né? O resultado desses limites. Então, eu preciso que os dois limites existam, né? Para que eu tenha um resultado ali daquela área, né? Digamos assim, de menos infinito a mais infinito, tá? Mas isso está escrito aqui, ó. Para os itens A e B, temos que, se o limite existir, a integral imprópria, ela vai ser dita convergente, tá? A gente chama de convergente, tá? Então, quer dizer, se eu tenho um resultado, um valor numérico ali para o item A e B, ó, que é apenas um limite, ó, situações A e B, ó, a situação A e a situação B, né? Se eu tenho um resultado aqui do limite, o valor numérico, né? Então, eu falo que a integral imprópria é dita convergente, eu chamo essa integral de convergente. No caso contrário, né, ela é dita divergente. Se eu tiver um valor mais ou menos infinito ali, ela vai ser dita divergente. No caso do item C, se ambos os limites existirem, a integral é convergente. Se pelo menos um dos limites não existir, ou seja, se um daqueles valores ali de limites der mais ou menos infinito, aí ela vai ser dita divergente, tá? Porque essa integral, olha,
Veja, ela é a soma desses limites, né? Ó, é a soma desses dois limites. Então, eu preciso que os dois limites existam, né? Para que eu tenha uma integral aqui, esse resultado da integral aqui, eu posso dizer que ela é uma integral convergente, tá? Que aí eu tenho o valor para ela, né? Um valor numérico. Bom, aqui o exemplo 2 não tem uma função específica, tá? Foi só colocada a limitação aqui do gráfico, né? Por exemplo, se eu estou pensando nessa região de A até mais infinito, então eu vou colocar um B aqui, né? E fazer o limite desse B tendendo a mais infinito. Se eu tenho uma região que vem desde menos infinito e vai até B, né? Então eu vou colocar um A aqui e fazer esse A tender a menos infinito. Se eu tenho uma região que vai desde menos infinito até mais infinito, então eu vou colocar o A aqui, né, e fazer ele tender a menos infinito, e um B e fazer ele tender a mais infinito. Lembrando que aqui nessa situação, como eu tenho dois limites, né, aí eu vou precisar de duas integrais definidas aqui para me auxiliar no cálculo dessa região, né, uma região desse tipo, tá? Então, vamos ali para o primeiro exemplo. Então, determine se a integral converge ou diverge, né? E em caso de convergência, determine o valor da integral. Então, a gente tem uma integral aqui de 2 a mais infinito, né? De 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx. Então, como que a gente vai resolver isso? Então, veja, aqui eu tenho um limite, né? Por quê? Porque eu estou com esse limite superior aqui da minha integral como mais infinito. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó, vai ficar um limite. Como é o superior, eu vou colocar um b, né, tendendo a mais infinito, né? E aí, eu faço a minha integral do 2 até o b, tá? Que é onde tá o b é onde tá o mais infinito. E aí, eu vou integrar normalmente, né, essa função aqui, 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Então, a gente integra por substituição, né? Chama de u o x menos 1, né? O du vai ser igual a dx. Então, essa é uma integral mais simples, né? Eu posso aqui fazer direto, a gente já resolveu várias vezes, né? Ó. Então, essa integral vai ficar aqui menos 1 sobre x menos 1, né? Porque fica x menos 1 elevado a menos 1 sobre o menos 1. Então, vai ficar isso aqui. E aí, os meus limites, né? É de 2 até b. Então, eu vou colocar aqui em b, né, no limite superior primeiro, então vai ficar menos 1 sobre b menos 1 e menos da função e menos do limite de integração, então vai ficar mais, né? E aqui eu vou colocar o 2 menos 1, então vai ficar 1, tá? Então, deixa eu arrumar aqui que eu esqueci de escrever o limite aqui, carregar o limite, ó, limite de b tendendo a mais infinito, e aqui eu apliquei limite superior menos no limite inferior ali da integral. Então, eu tenho esse limite aqui para calcular, ó, dessa função aqui. Veja que aqui vai dar mais um, né? Uma constante aqui, vou mantê-la aqui. Então, eu vou avaliar o limite dessa função aqui, menos 1 sobre b menos 1. Veja que quando b tende a mais infinito, eu vou ficar com uma constante, né, que é o menos 1, dividido por um número muito grande, né? Quando b tende a infinito aqui embaixo, esse menos 1 aqui, né, não vai representar nenhuma alteração na função, então eu vou ficar com uma constante dividido por um número muito grande. Então, essa função aqui, ela vai para zero, tá? Poderia até esboçar o gráfico, mas não há necessidade. Então, quando eu tenho uma constante dividido por um número muito grande, né, isso aqui vai para zero. Então, isso aqui indo para zero, eu vou ficar com 0 mais 1, que é a constante. Então, meu limite vai dar 1. Então, veja que o valor dessa integral, que é esse limite aqui de b tendendo ao infinito, deu 1. Então, essa integral, ela converge, tá? E o valor da integral é 1, tá? Então, a integral converge e o valor é 1. Ok? Então, a gente tem uma integral convergente. Então, vamos ver mais exemplos aqui.
3.2 é o seguinte, é uma integral de 2 a mais infinito da função 1 sobre x menos 1. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? De novo é o limite superior, né? Então, eu vou colocar um b tendendo a mais infinito, a integral de 2 até o b, né? Dessa função aqui, 1 sobre x menos 1 dx. A integral é relativamente simples, né? A gente vai ter um ln aqui, então vamos copiar o limite. E aí a gente vai ter o ln do módulo ali de x menos 1. Isso eu vou aplicar de 2 até b. Então, vou copiar o limite e agora eu vou aplicar nos limites de integração ali, né? Então, vai ficar ln de b menos 1 menos ln de 2 menos 1, né? Vai ficar ln de 1. E a ln de 1 a gente sabe que é zero, né? Então, a gente vai ficar com a seguinte expressão para avaliar. Limite de b tendendo a infinito do ln, deixa eu apagar aqui, de b menos 1. Então, aqui eu vou avaliar, quando b tender a mais infinito, vou ficar ln de um número muito grande aqui, né? Porque esse menos 1 aqui vai ser irrelevante, né? Então, vou ficar com ln de mais infinito aqui. E o gráfico do ln, né? Do ln de x normal, né? Ele passa aqui no 1. Ele, quando o meu x vai para mais infinito, né? Ó, quando o meu x cresce, a minha imagem vai para mais infinito. Então, essa resposta aqui, ó, quando eu tenho ln de um domínio indo para mais infinito, a imagem vai para mais infinito também. Então, o resultado dessa integral é mais infinito, ou seja, ela diverge, tá? Porque eu não tenho o valor, né, numérico ali, né? O valor dela vai dar mais infinito, então é uma integral divergente, tá? Então, a gente vai colocar que a integral diverge. Quando a integral diverge, né, a gente não tem valor, tá? Que, né, ele é indefinido esse valor, então a gente só fala que a integral diverge. Vamos ver aqui outro exemplo. Atribua uma área à região sob o gráfico de y igual a e elevado a x, acima do eixo x e à esquerda de x igual a 1. Então, vamos fazer um eixo aqui. Então, o que a gente tem? Ó, a gente tem a função e elevado a x, né? E o meu x vai estar definido aqui à esquerda de 1. Então, se a gente pensar no e elevado a zero, ó, quando x é zero, né? Essa função é 1, né? A gente pode colocar assim, ó. Vai ser um gráfico mais ou menos assim. Vocês já viram algumas vezes aí em funções, né? Em outras disciplinas aqui antes dessa de cálculo, né? Então, tenho ali o e elevado a x. Aí ele fala, acima do eixo, ó, acima do eixo x e à esquerda de x igual a 1. Então, eu vou limitar aqui, ó, porque como ele falou à esquerda de 1, né, ó, eu vou limitar aqui quando x é 1. Deixa eu colocar 1 aqui. Ó, veja que quando x é 1, né, eu vou ter e elevado a 1, que vai dar e, né? Então, vai estar ali a imagem ali em e, tá? Então, a minha região, ela tá limitada aqui, ó, quando x é igual a 1, tá? E é toda a esquerda aqui, ó. Então, ela vem desde menos infinito, né? E aí, ela também é limitada pelo eixo x, né? Por isso que eu tô pegando essa parte acima aqui, né? Tá, então, essa é a região, ó, limitada por x igual a 1, né? Pela função e elevado a x e pelo eixo x, né? Porque ele fala acima do eixo x. Então, como que eu vou fazer ali para calcular? Então, eu vou pensar que eu tenho um A aqui e esse A vai tender a menos infinito, né? Que seria um limite à esquerda aqui, tá? Então, a minha área, né? Atribua, ó, uma área a essa região, né? A minha área é a integral de menos infinito até 1, né? Aqui é a função e elevado a x menos essa função aqui que é y igual a zero, né, que é o eixo x, então é e elevado a x. Eu vou deixar o zero aqui indicado, só para efeito didático, né? E
Como que a gente calcula essa integral, né? É uma integral imprópria, porque a gente tem um limite ali infinito, então a gente vai colocar limite, né? É o limite inferior, então eu vou chamar de A, o A tendendo a menos infinito, e aí vou calcular a integral de A até 1 de e elevado a x dx. A integral é o próprio e elevado a x. Opa, esqueci do limite aqui, deixa eu apagar aqui. Vai dar o limite, né? Vou escrever o limite novamente, menos infinito. Essa integral aqui vai dar o próprio e elevado a x, e aí eu vou colocar, né, de a até 1. Aí, aplicando o limite, vai ficar, ó, e elevado a 1 menos e elevado a a, né, que é no limite inferior aqui. Agora, a gente vai avaliar, né, quanto vai dar esse resultado aqui. E é uma constante, né, então, esse limite aqui vai dar e. Mas, essa parte aqui, ó, do e elevado a a, veja que eu vou ficar com uma expressão do tipo, né? A gente pode só rascunhar aqui, né? Não colocar como resposta, né? Como aqui é menos infinito, né? Quando eu penso em e elevado a menos infinito, né? Eu posso pensar que eu vou ficar com 1 sobre e elevado a infinito, que seria um número muito grande, né? Então, pensem, 1 elevado a um número, 1 sobre, né, a um número muito grande, isso vai para zero, tá? Então, avaliando, né, eu ficaria com a constante e menos uma expressão ali que vai para zero, tá? Então, ó, vou deixar aqui num cantinho, um rascunho, tá? Então, esse resultado aí, ó, vai dar a constante e. A constante e, né, como é uma área, né, deu a constante e, eu até poderia falar que a integral é convergente, mas no caso aqui ele queria o cálculo da área, né? Então, o cálculo da área ele vai dar um valor mesmo, né? A gente vai conseguir calcular, né? Atribua uma área, região sobre o gráfico, então a gente conseguiu achar aqui que essa área é igual a e, tá? A constante e, tá bom? Então, vamos para o próximo exemplo. Determine se a integral converge ou diverge, né? E em caso de convergência, determine o valor da integral. Então, veja que aqui eu tenho o limite, né? Inferior como menos infinito, superior como mais infinito. Então, aqui eu vou ter aquela quebra, né? Em dois limites, ou seja, eu vou ter duas integrais definidas. Então, eu vou escrever aqui, ó. Primeira integral eu vou colocar de menos infinito até zero, né? 1 mais x ao quadrado dx, e a minha outra integral de zero a mais infinito. Tá? E aí, eu vou pensar nos limites, né? Primeira integral ali vai ser um limite de a tendendo a menos infinito, e eu vou fazer a integral de a até zero, e a outra vai ser um limite de b tendendo a mais infinito, né? Uma integral de zero até b. Veja que essa integral aqui dentro é uma integral conhecida, né? Ela inclusive é tabelada, é a arco tangente de x, né? Então, vamos escrever isso aí, ó. Então, aqui eu vou ficar com o limite. O resultado da integral é arco tangente de x. Aí, eu vou depois substituir pelos limites de integração. Aqui um limite b tendendo a infinito. Arco tangente de x. Aqui de 0 a tb. Então, aqui vai ser o limite de arco tangente de zero, né, que vai ser zero, menos o arco tangente de A. Então, vou deixar aqui o arco tangente de A. E vou copiar aqui o limite. E aqui vai ficar arco tangente de B, né, menos o arco tangente de zero, que aí é zero, tá? Como que eu vou avaliar aqui esses limites, né? Eu vou ter que lembrar da função arco tangente. Então, a função tangente, eu vou fazer
um esboço aqui rapidinho, tá? A tangente, ó, de menos π sobre 2 a π sobre 2 é dada por essa função aqui, né? Ela não encosta ali, né, no π sobre 2, tá? Aqui tá meio tortinho, mas ela tangencia aqui essas retas, né? X igual a π sobre 2 e menos π sobre 2, porque é onde está a indeterminação da função, né? E a arcotangente, né, como função inversa, ela vai estar definida aqui, ó. A imagem de menos π sobre 2 a π sobre 2, né? E aí ela vai estar aqui, ela tangencia, né? Ela é a função inversa, ela vai tangenciar. Então, aqui, vai ser aqui. Vocês já viram, né, esses gráficos dessas funções, né? Mas para a gente avaliar o limite aqui, vamos lembrar aqui como é que é. Então, quando eu penso aqui na função arcotangente de A e A tendendo a menos infinito, né? O que está acontecendo aqui? Quando o meu domínio tende a menos infinito, ó, quando eu estou indo nessa direção aqui, menos infinito, a função arcotangente de A, ó, ela tende a menos π sobre 2, tá? Como aqui eu tenho esse negativo, então isso aqui vai ficar um menos π sobre 2, tá? Ó, menos π sobre 2, tá? E esse outro limite é o arcotangente de B, mas o B tendendo a mais infinito, ó, tá quando o meu domínio aqui da arcotangente está indo para mais infinito, a minha função vai se aproximar de π sobre 2. Então, aqui eu vou ter mais, né, o π sobre 2. Então, isso daqui vai ficar, ó, mais π sobre 2 com mais π sobre 2. Isso aí vai dar π, certo? Então, voltando ali, né, a pergunta, né, determinar se essa integral ela converge ou ela diverge, né? Ela converge, o valor dela é π, né? Essa integral converge e o valor dessa integral é π, tá ok? Então, deixa eu escrever aqui. A integral converge e o seu valor é π, ok? Então, vamos lá para o próximo exemplo. Então, aqui a gente tem uma integral, né, de menos infinito a mais infinito, então a gente já sabe que a gente vai quebrar em dois limites, duas integrais definidas, né, de forma que a gente coloque ali o a e o b, né, coerentes ali com o menos e mais infinito, e depois a gente vai avaliar, né, essa função aqui que a gente já calculou várias parecidas, né. Então, escrevendo isso, a gente vai ter vou colocar a integral primeiro, depois eu coloco o limite, tá? Que aí fica mais fácil, ó. Primeiro a gente vai ter, né, uma integral de menos infinito a zero. Aí vou escrever aqui a expressão. E depois a gente vai ter uma integral de zero a mais infinito dessa função. E agora eu vou quebrar os limites, né? Limite de A tendendo a menos infinito. É a integral de A até zero. Veja que eu já vou aproveitar aqui e já vou pensar nessa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, ó, é um quadrado, né? A gente pode organizar de forma a criar um quadrado perfeito, né? Então, a gente vai fatorar isso aí, ó. Como aqui é 6x, então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Então, eu vou ter essa expressão aqui. Quando eu abro essa expressão, eu vou ter x ao quadrado mais 6x mais 9. Como aqui eu tenho 12, então eu vou ter mais 3. E aí, esse 3 eu já vou deixar do jeito que a gente vai usar, né, ó, que seria a raiz de 3 ao quadrado. Então, isso aqui tá muito parecido com o que a gente viu na hora que a gente trabalhou as substituições trigonométricas, né, onde a gente tinha 1 sobre
vou colocar u aqui, que já é o que a gente vai usar, né? U ao quadrado mais a ao quadrado, né? Então, aí a gente vai usar esse argumento aí para integrar, tá? Então, limite aqui, perdão, limite. Aqui é o b, né? B tendendo a mais infinito, integral de 0 a b, e aqui vai ser a mesma construção, né? Que sempre vai ser a mesma integral. Ok, então vou copiar o limite, porque o limite eu só vou resolver depois, né? Aqui, ó, quando a gente pensa na mudança de variável, primeiro a gente vai chamar de ux mais 3, né? Aí o du é igual a dx, então a gente não vai precisar organizar nenhuma constante ali. E da parte da substituição trigonométrica, né, quando a gente tem aquela expressão, né, u ao quadrado mais a ao quadrado, a gente usa a mudança a tangente, né? Então, meu u... Então, aqui, ó, não vai mudar, então eu vou continuar usando u ali, tá? Depois eu volto para x, lembrando que u é x mais 3, tá? Então, o meu u vai ser a tangente θ, ó, mas o meu a vale raiz de 3, né? Du, a derivada disso é raiz de 3 secante ao quadrado. Então, du fica raiz de 3 secante ao quadrado de θ dθ, né? E aí, a gente vai trabalhar no triângulo para depois colocar lá a minha substituição, né? Lembrando que quando eu uso essa mudança, né, meu triângulo fica desse jeito aqui, né, ó, essa parte aqui. Então, vou colocar aqui, né, o ângulo θ, aí a gente vai colocar um cateto adjacente, cateto oposto, né, o adjacente, troquei os valores aqui, e aqui é a hipotenusa, né, que é a soma, né, do u ao quadrado mais o a ao quadrado. Tá? Então, só para deixar ele pronto ali para na hora que a gente precisar substituir. Bom, então vou fazer a integral aqui separada para não ficar muita coisa, né? Então, a gente vai ter o u ao quadrado, né? Ó, vou colocar o ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado primeiro, né? Para não ficar muito difícil de entender. Então, aí vai ser integral, né? 1 sobre u ao quadrado vai ficar raiz de 3 ao quadrado tangente ao quadrado de θ, né? Mais raiz de 3 ao quadrado aqui. E o du é essa parte aqui, né? Deixa eu apagar aqui e colocar mais. O du, raiz de 3 secante ao quadrado de θ dθ. Então, veja que aqui, se eu colocar o raiz de 3 ao quadrado em evidência, vai ficar no tangente ao quadrado mais 1, que é a secante ao quadrado, né? Então, essa minha integral vai ficar assim, ó. Colocando raiz de 3 ao quadrado, aqui vai dar tangente ao quadrado de θ mais 1, né? Aqui em cima eu só vou copiar. E aqui observa que essa parte aqui, ó, é a secante ao quadrado, que vai simplificar com essa secante ao quadrado aqui em cima. Então, eu vou ficar com raiz de 3 sobre raiz de 3 ao quadrado. Então, vai ficar a integral de 1 raiz de 3 dθ. Essa integral de 1 raiz de 3 dθ vai ser 1 raiz de 3θ. Né? Então, esse é o resultado da integral. Aí, eu preciso voltar. Então, quem é θ, né? Θ é, se a gente olhar aqui na mudança de variável, é arco tangente de u sobre raiz de 3, né? Então, isso vai ficar 1 sobre raiz de 3, arco tangente de u sobre raiz de 3. Tá? Esse é o da integração, né? E esse aqui é lá da mudança de variável, tá?
Voltando, quem é U, né? U a gente usou aqui em cima, ó, U é x mais 3. Então, voltando para x, isso vai ficar 1 sobre raiz de 3, arco tangente de x mais 3 sobre raiz de 3, tá? Então, esse seria o resultado da integral. Aí, a gente vai voltar para os limites ali em cima. Então, eu tinha deixado até escrito aqui, ó, mas eu vou deixar ele em suspenso aqui e vou voltar ali embaixo, tá? Então, voltando à parte dos limites, a gente vai ter um limite de A tendendo a menos infinito dessa resposta, né, que a gente teve. De A até zero, mais aí o limite de B tendendo a infinito da resposta de 0 até B. Então, aplicando aqui, como que a gente vai ficar? Em zero aqui, a gente vai ter 1 sobre raiz de 3, arco tangente de 3 sobre raiz de 3, né? Menos, aí aplicando em A, 1 sobre raiz de 3, arco tangente de A mais 3 sobre raiz de 3. E a parte de B, né? Vai ficar 1 sobre raiz de 3, arco tangente de B sobre B mais 3, perdão, sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3, arco tangente de 3 sobre raiz de 3, que é aplicada no zero. Aqui, ó, nesses valores aqui numéricos, ó, arco tangente de 3 sobre raiz de 3 é a mesma, 3 sobre raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3, né? Então, quando a gente pensa na função inversa aqui, é a tangente, qual é o ângulo cuja tangente dá raiz de 3, né? E raiz de 3 sobre 3, né? Quando a gente multiplica ali, né? Deixa eu ver, deixa eu fazer rapidinho aqui, ó, só para não ficar dúvida. Ó, se eu multiplico raiz de 3 em cima e embaixo, fica raiz de 3, né? E aí é quando quando o ângulo é 180 dividido por 3, é π sobre 3. É quando o ângulo é 60, tá? Então, vai ficar π sobre 3 aqui. Então, nessa parte numérica, ó, essa parte numérica aqui vai ficar π sobre 3, tá? Então, aí a gente tem que avaliar os limites. Aqui, ó, é o A tendendo a... Ó, aqui é o A tendendo a menos infinito. Então, o domínio da arco tangente quando o arco tangente vai para menos infinito. Então, isso daí vai dar menos π sobre 2, tá? E aqui é quando o domínio da arco tangente vai para mais infinito. Então, aqui o resultado, né, a imagem da função da arco tangente vai para π sobre 2. Então, juntando tudo isso, a gente vai ficar com o seguinte resultado, ó. Essa parte aqui, ó, 1 sobre raiz de 3, ele tá multiplicando tudo, né? Então, vou deixar ele aqui em evidência. Ó, aqui vai ser π sobre 3, tá? Que é os 60 graus, tá? Que é quando dá, cujo ângulo a tangente da raiz de 3, né? E aqui eu vou ter o menos da função aqui e o menos π sobre 2 da imagem da arco tangente quando x tende para menos infinito, tá? Aqui, essa outra parte, deixa eu colocar um colchete aqui. Eu também vou ter 1 sobre raiz de 3 multiplicando, né? E aqui vai dar π sobre 2. E aqui o menos, né? O mesmo valor que deu ali, que é π sobre 3, tá? Aqui não precisei de colchete, então tá. Então, agora é só a gente calcular isso. Vou deixar 1 sobre raiz de 3 multiplicando tudo aqui. Aqui vai ficar π sobre 3 mais π sobre 2.
E aqui eu também tenho mais π sobre 2, né? E menos π sobre 3. Então, o π sobre 3 cancela, né? E aqui vai dar π, né? π sobre 2 mais π sobre 2, vai dar π. Então, a minha resposta é π sobre raiz de 3. Então, voltando ao enunciado ali, né? Para a gente calcular essa integral aqui de menos infinito a mais infinito, né? A gente usou substituição trigonométrica, e aí calculou os limites aqui na função arco-tangente e o resultado dá, né, uma integral que converge e o resultado dá π sobre raiz de 3. Então, vamos lá para mais um exemplo. Determine a área, se existir, sobre o gráfico de y igual a tangente de x acima do intervalo. Esse acima do intervalo, na verdade, é no intervalo, né, e acima do eixo x, tá? Então, vamos desenhar esse gráfico dessa função. Então, o gráfico da tangente, né, comentei já antes, ele tem em menos π sobre 2 e π sobre 2 aqui as indeterminações, né? Então, a gente tem as retinhas aqui, tá? E aí, ele faz esse formato aqui, ok? Então, qual que seria a área, né, que ele quer que calcula, né? Sob o gráfico tangente, né, ó, sobre o gráfico tangente, no intervalo de 0 a π sobre 2. Então, pensando que a gente quer determinar o valor dessa área aqui, né, a gente tem uma integral de 0 a π sobre 2, só que em π sobre 2 a gente tem uma indeterminação, né, que é onde a função não está definida. Então, como que a gente vai colocar isso, né? A gente vai definir assim, essa área é uma integral de 0 a π sobre 2 da tangente, mas como aqui em π sobre 2, né, a função não está definida, a gente vai calcular o limite de b tendendo a π sobre 2 pela esquerda, né, porque seria onde a área ali está acontecendo, né, e eu coloco a integral de 0 a b, que é onde eu consigo calcular, né, eu calculo de 0 a b, aí não tem problema com a indeterminação, e depois eu calculo o limite. Então, quando a gente tem uma indeterminação, né, da função e a gente quer calcular a integral até aquela indeterminação, então a gente usa a integral imprópria, né? A gente faz a integral de 0 até b e depois calcula o limite de b tendendo a essa indeterminação, tá? Então, agora é só calcular a integral e resolver o limite. Então, vou escrever o limite aqui. A integral da tangente é menos ln do cosseno de x, que a gente já resolveu, né? A gente resolve por substituição, né? Pensando na tangente como seno sobre cosseno. Aí agora eu vou aplicar aqui nos limites de integração. Esse menos eu já vou deixar ele aqui fora, para ficar mais fácil ali para eu aplicar nos limites. Aí vai ficar ln de cosseno de b menos ln, né, do cosseno de 0. Mas o cosseno de 0 é 1, né? Então, aqui vai ficar ln de 1 e ln de 1 é 0. Então, toda essa parte aqui, ó, vai dar 0, tá? Cosseno de 0 é 1 e ln de 1 é 0. Então, aqui eu vou avaliar o ln de cosseno de b. Então, quando o b está tendendo a π sobre 2, né, o cosseno de π sobre 2, ele é 0. Cosseno de 90 é 0, né? Então, essa parte aqui, ó, ela vai tender a 0. Só que o ln de 0, né, ele não existe, né? Então, o que eu penso, né? Eu penso tendendo a 0 pela direita, né? O que acontece com a função ln quando o meu domínio tende a 0 pela direita? Ela vai lá para menos infinito, né? Lembrando do gráfico do ln. Ó.
o ln assim, né, ó. Então, como aqui eu tô com o valor zero, né, quando eu penso, eu tô tendendo a zero pela direita, né, a minha imagem lá vai para menos infinito. Então, esse resultado aqui, ó, é menos infinito, tá? Então, essa integral aí, né, eu vou ficar com menos que estava aqui e menos infinito, né? Então, isso daí vai dar infinito. Ou seja, né, eu não consigo calcular, não consigo determinar essa área, porque a integral que representa essa área é uma integral divergente, uma integral que diverge. Então, eu não tenho valor para essa área, ok? Porque a integral é uma integral divergente. Então, com isso, a gente fecha aqui os exemplos das integrais impróprias, tá? E aí, depois eu envio a lista de exercícios para vocês.